A Bíblia é um manual de fé e prática para o cristão autêntico. Ela apresenta o casamento como uma aliança eterna entre um homem e uma mulher. A vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras, é que o casamento seja vitalício. Permanecer casado e em plena comunhão é um grande desafio a cada novo dia. A fidelidade à palavra tem produzido líderes com um casamento duradouro nas Assembleias de Deus. O pastor José Wellington Bezerra da Costa permaneceu casado por quase 67 anos até a partida da irmã Wanda à eternidade. O mineiro, pastor Adão Alves Araújo, tem 91 anos. Há 65, ele é casado com Maria Sebastiana. O pastor Antônio Rosa da Silva completou 63 anos de vida conjugal. O tempo passa rapidamente e a geração de líderes assembleanos formada na década de 70 já está celebrando bodas de ouro. Um bom exemplo é o do pastor Jaime e da Luciene Soares. Eles reuniram a família Assembleia de Deus em Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro na manhã de domingo, 23 de março, para celebrar 50 anos de frutífera vida conjugal. O cerimonial contou com a entrada do casal, descendentes e familiares. A festa foi embalada por muita música. Ao invés de canções românticas cristãs de natureza clichê, o louvor e a adoração tomaram conta de todos, por meio de letras que exaltam a Cristo, criteriosamente selecionadas por Luciene Soares. Os arranjos especiais, sob a regência do maestro Ronaldo Almeida, ajudaram a despertar o clima de profunda gratidão. O presidente de honra da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, cumprimentou a família por meio de um vídeo. Deu para notar na imagem que, mesmo viúvo há 5 anos e 9 meses, ele ainda usa aliança de casamento, num testemunho de que o amor jamais acaba. Deus uniu este ilustre casal e vocês têm sido uma bênção para o Ministério da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro e em São Paulo, aonde o irmão goza de muito prestígio e amizade de todos os nossos pastores. Receba, meu querido, de todos nós, o nosso abraço. Em outro vídeo exibido durante o culto, genros, nora e netos testemunharam o legado do casal. Além disso, os filhos contaram um pouco da história dos pais. Jaime e Luciene se conheceram no saudoso IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, fundado pelo missionário norte-americano Lourenço Olson, no Rio de Janeiro. O autor do clássico Plano Divino através dos Séculos, ainda disponível no catálogo da CPAD, celebrou o casamento dos alunos. Ele deu aos nubentes não só o treinamento bíblico, mas o bom testemunho de quem viveu casado com Alice até o fim dos seus dias, um total de 61 anos. O presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, foi o mensageiro da Palavra de Deus. Com base em Mateus 7,25, ele não somente falou do princípio da perenidade conjugal, mas também ressaltou o legado que o bom testemunho produz. Quando olhamos para esse casal e podemos perguntar qual é o segredo desse tempo, tanto tempo vivido juntos, como fazer isso? Mas, acima de tudo, a casa foi edificada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. E quando estamos edificados sobre a rocha, não tem vento, não tem tempestade que pode derrubar a casa, foi o que disse o Senhor Jesus. Pastor Wellington Júnior transmitiu esperança aos jovens casais. Nós podemos entender, querida igreja, que assim como o Senhor Deus fez isso a eles, também fará em nossas vidas. Assim como o Senhor Deus os fez vencer desafios, o Senhor Deus fará também que nós vençamos esses desafios. É possível que tenhamos casais aqui nesta manhã que precisam não somente olhar para os seus pastores e verem aqui o exemplo de vida, mas olharem para os seus pastores, eles chegaram e eu chegarei também. Eles venceram e eu vencerei também. O Deus deles é o meu Deus. O Deus que os abençoou até agora é o Deus que me abençoará também. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor.
Jaime e Luciene trocaram as alianças e não faltou a famosa renovação dos votos. Mas filha, eu sou um homem realizado. Você me completa. Eu tenho um temperamento, você tem outro, mas nos completamos. Diante de Deus e nesse lugar santo, e Deus conhece o meu coração. Eu renovo o meu pedido a você. Eu te amo. I love you. Então a palavra que eu quero dar para este lindo homem que o Senhor me deu há 50 anos é uma palavra bíblica que diz assim: o melhor vinho ficou para o final. Autoridades e líderes religiosos prestigiaram a festa. O diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, saudou o pastor dele. Um exemplo, não é, de pastores, marido e mulher, de pais, todos os filhos servindo ao Senhor na igreja. E eu e a minha esposa Carla temos o prazer de sermos pastoreados por ele, não é? Pastor Jaime, sempre um profeta de Deus, um ministro de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Então eu e a minha casa, não é, hoje que também servimos ao Senhor nosso Deus, vemos no pastor Jaime Soares um exemplo que nós devemos seguir. Então parabéns, pastor Jaime, parabéns à irmã Luciene e toda a família. Irmão Ronaldo, o que a CPAD tem a oferecer em termos de literatura para os casais que estão rumando aos 50 anos de vida conjugal? A Casa Publicadora sempre tem a preocupação, não é, do fortalecimento da família assembleiana, da família de Deus. Periodicamente fazemos trimestres exclusivamente voltados para o fortalecimento da família. Além disso, nós temos a Bíblia da Mulher, não é? Nós temos aí vários livros, não é, voltados para a edificação do lar, orientação para a família, para o casal, para o marido, para a mulher, na criação dos filhos. Ou seja, a CPAD, ela tem uma biblioteca voltada exclusivamente para a família. Então a CPAD, ela tem essa visão e essa preocupação. E nós sabemos que a literatura tem um papel muito importante na orientação, principalmente para os pastores, não é? Orientando os pais, orientando na criação dos filhos, na solução de problemas familiares. CPAD, ela é uma extensão da igreja e não poderia de maneira nenhuma deixar a família de fora. Ao final do culto, o casal posou para fotos e deixou uma dica para os mais jovens. Lendo todos os dias, pegando aqueles versículos que falam na nossa alma e escrevendo, de vez em quando abrindo para ver o que escrevi, aquilo é renovado. E o Espírito Santo é lindo, ele vem e fala no nosso ouvido. Que belo testemunho vocês deram. O que vocês dizem para aqueles que estão começando agora? Daniel, no último capítulo, Deus dá uma ordem para Daniel, uma ordem curta, direta, objetiva e conclusiva. Tu, porém, vai até o fim. Essa é a ordem de Deus para cada servo dele, para cada família, cada esposo, cada esposa. Vá até o fim. Resista. Da fraqueza tiraram forças, diz a carta aos Hebreus. Todas as batalhas, elas existem para ser enfrentadas e vencidas. Essa é a ordem de Deus. Somos mais que vencedores sempre. Não pode abrir mão dessa palavra. Eu posso, porque Ele está comigo. Pastor Jaime e Luciene Soares são um exemplo vivo de que é possível viver uma vida conjugal próspera e frutífera. Do Rio de Janeiro, Jorge de Andrade para o CPAD News. Olá, a paz do Senhor. Este vídeo tem o objetivo de apresentar a você a Bíblia de Estudo Patmos. Ela é a esperada novidade de 2025, pois é a Bíblia de estudo mais abrangente já criada. Certamente, gerará grande repercussão entre os estudiosos.
pois ela foi especialmente preparada pela CPAD para você que ama as Escrituras. Preste atenção, pois nos próximos minutos vamos examiná-la por dentro. Todavia, preciso lembrá-lo de que a melhor maneira de apreciar a beleza e o valor dessa Bíblia é experimentá-la por si mesmo. Então, vamos explorá-la por dentro, para ver o que a torna tão única e útil. A Bíblia de Estudo Patmos combina o melhor e mais recente estudo evangélico com o texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida. Uma tradução essencialmente literal, especialmente adequada para o estudo das Escrituras. O resultado é um estudo bíblico completo, com notas, mapas, ilustrações, gráficos, cronogramas, artigos e diversos outros recursos. Cada livro da Bíblia começa com uma introdução essencial, que inclui informações importantes sobre o autor, a data de escrita, o pano de fundo e o cenário histórico. Além disso, a introdução apresenta uma linha do tempo que mostra onde o livro se encaixa na história bíblica. Um grande mapa de seu cenário, uma descrição das características literárias, um extenso gráfico dos temas-chave e um esboço detalhado do livro. Ao longo das mais de 2.200 páginas, você encontrará 20.000 notas de estudo escritas especificamente para a Bíblia de Estudo Patmos. Essas notas explicam de forma clara e cuidadosa o significado do texto bíblico e oferecem respostas objetivas para perguntas frequentemente levantadas. Além disso, fornecem informações teológicas, históricas e arqueológicas sobre as passagens da Bíblia, com o propósito de ajudar as pessoas a compreendê-la de maneira mais profunda. Mais de 200 mapas estão distribuídos ao longo da Bíblia de Estudo Patmos. Cada um desses mapas é apresentado de forma vibrante nas páginas que contêm o texto bíblico que ele ilustra. Além disso, a Bíblia de Estudo Patmos inclui mais de 50 artigos sobre tópicos essenciais, como a autoridade, a confiabilidade e a interpretação das Escrituras. Todos escritos pelos principais estudiosos e professores da atualidade. Essa obra não apenas informa os leitores sobre importantes locais e edifícios bíblicos, mas também os retrata visualmente. Mais de 40 ilustrações de alta qualidade, incluindo representações do tabernáculo, do Templo de Salomão e da cidade de Jerusalém, foram criadas por uma renomada empresa de ilustração arquitetônica, sob a supervisão cuidadosa de especialistas de renome mundial em arqueologia bíblica. O resultado é uma série de reconstruções notáveis. Vejamos alguns exemplos. Começamos por volta de 1000 anos antes de Cristo, quando o rei Davi capturou a pequena cidade de Jerusalém. Quando seu filho Salomão assumiu o trono, ele expandiu a cidade. E no topo do Monte Moriá, construiu um magnífico templo para adoração e sacrifício. Ele é retratado aqui na Bíblia de Estudo Patmos com detalhes meticulosos. Depois, vemos como era Jerusalém após o exílio, quando os israelitas começaram a reconstruir sua cidade e seu templo em ruínas sob a piedosa liderança de Neemias. Agora, avançamos centenas de anos para a cidade de Jerusalém, que foi dramaticamente expandida por Herodes no tempo de Jesus. Aqui, vemos a localização do palácio onde Jesus foi julgado por Pilatos, assim como o Monte do Templo, onde ele andou, conversou com seus discípulos e confrontou os líderes religiosos de sua época. A Bíblia de Estudo Patmos também nos leva diretamente para o próprio templo de Herodes, mostrado neste desenho em corte, renderizado com precisão histórica. Com esses e muitos outros desenhos notáveis, as cenas e paisagens da Bíblia ganham vida de uma maneira nova e envolvente. A Bíblia de Estudo Patmos foi criada para ajudar as pessoas a compreender as Escrituras de maneira mais profunda, ou seja, a encontrar a verdade eterna da Palavra de Deus como uma realidade poderosa, transformadora e convincente. Sua beleza e clareza são absolutamente extraordinárias
em um mundo onde as palavras podem significar qualquer coisa. É maravilhoso poder recorrer imediatamente à confiabilidade e à verdade da palavra de Deus. Os 95 estudiosos e professores que compuseram a Bíblia de Estudo Patmos realizaram um trabalho notável. Por isso, acredito que ela será um recurso essencial para aqueles que desejam compreender a palavra de Deus de maneira mais profunda e baseada em princípios sólidos. Obrigado por se juntar a mim nesta apresentação. Creio que ficou claro como a CPAD se dedicou a honrar a palavra do Senhor com excelência, beleza e precisão por meio deste grande lançamento. Reserve já a sua Bíblia de Estudo Patmos, por causa da palavra de Deus.